bom com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletos Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Meu nome é Tia Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, esposo, sócio e estrategista de marketing da TM. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais escabrosas e escandalosas que as minhas alunas seguidoras vivem em relação ao dinheiro e o que você pode fazer para evitar viver essas tretas como as que elas viveram. Se você quiser ser minha aluna, o meu programa de implementação Money Expert está sempre com lista de espera aberta, porque a gente tem algumas vagas por ano. E se você quiser entrar na lista de espera, é só você clicar aqui no link da descrição do vídeo. Entra na lista de espera que a gente vai te avisar quando tiver vagas abertas do Money Expert. E hoje, no episódio 13, vamos falar do luxo ao básico. O caso da Valentina. Hoje vamos falar sobre a Valentina. Gente, vocês estão preparados para essa história? Essa é babado, forte. A Valentina é uma influenciadora digital de aproximadamente uns 28 anos, mãe de uma menina pequena com uma neurodivergência. E a Valentina sempre desfrutou de uma vida muito confortável. Os seus pais eram servidores públicos envolvidos com política e conseguiram acumular um patrimônio considerável ao longo da vida. Infelizmente, eles faleceram há alguns anos, deixando para a Valentina uma herança significativa, cerca de 8 milhões de reais em dinheiro, e o apartamento da família, avaliado em torno de 5 milhões. Com esses recursos, ela manteve um estilo de vida repleto de viagens, roupas de grife, tratamentos para a filha, diversos luxos, construindo uma vida glamourosa e sem preocupações financeiras. Suave, Valentina, tranquila na vida, né? No entanto, falta de influência financeira, né, meu povo? O dinheiro da herança se esgotou no último ano, o que levou ela a me procurar. Felizmente, ela começou a receber os rendimentos de uma previdência privada deixada pelos pais, com um valor mensal de aproximadamente 80 mil reais. Para muitas pessoas, essa quantia seria mais do que suficiente, mas para a Valentina, acostumada a viver sem limites e sem compreender na prática o custo das coisas, viver com um teto, por maior que fosse, representou uma mudança drástica em seu cotidiano e no padrão de vida dela e da filha. Para vocês terem uma ideia, a cobertura, o apartamento da família dela, tinha custos elevados de manutenção e funcionários. Por exemplo, o sistema de aquecimento integrado do apartamento, porque como ela mora no sul, é frio lá, ele quebrou. E o conserto custou a bagatela de 35 mil reais. Ou seja, se sua casa é de zilhardário, tudo custa zilhões. É foda. Não, e assim, a manutenção, nossa, gente, dessas casas assim que são muito grandes, isso que é só um apartamento. Imagina se fosse uma casa, quintal, piscina, jardineiro, piscineiro, lagueiro. Tem muita coisa pra quebrar e quebra, né? Que quebra. Que você tem que praticamente ter um marido de aluguel fixo na sua casa, um zelador pra cuidar. A Valentina tem funcionários que auxiliam em tarefas domésticas. Então, ela tem lá cozinheira, tem a faxineira, tem... Jardineiro, vidraceiro. Não tem jardineiro, ela mora em apartamento. Além de terapeutas e babás para a filha. Então, a filha tem fono, tem psicóloga, tem... todos os cuidados que precisa. E babás 24 horas por dia. Que requer um acompanhamento constante, o que representa um custo fixo elevado. A rotina da Valentina inclui viagens internacionais frequentes, uma coleção de bolsas de luxo e joias, um closet invejável, típico de influenciadoras. E, inclusive, a gente tentou revender alguns desses itens de luxo. Mas, gente, vocês sabiam que não é tão simples assim? Vender essas joias e bolsas, assim, é um mercado muito difícil, não tem liquidez. Várias joias, por exemplo, quando tem pedra, as pessoas que compram, elas não consideram o peso da pedra no valor da joia, só consideram o peso do ouro. Então, vai lá, tipo, pesa o ouro e a pedra meio que vai de graça. Tipo, esmeralda, se eu tenho diamante. Um colar de esmeralda, só vale o valor do ouro? Exato. Então, ele tem, sei lá, 100 gramas de ouro e 80 gramas de pedra. Você só recebe pelas 100 gramas de ouro, a pedra vai de graça. Nossa, que mentira. Os caras estão... É muito difícil revender. É o que acontece. Como não tem mercado secundário, né? Não tem pessoas querendo comprar. Não tem liquidez. A única pessoa que tem interesse é o joalheiro, né? E quem compra direto da loja, entendeu? Então, o joalheiro que tem que pegar, reformar, ajustar, revender, e aí tem que achar uma joia. E aí não tem mercado para isso. E nem bolsa?
Bolsa um pouco mais, mas aí é aquele trampo, é brechó de luxo, e você nunca consegue o valor. Um monte de gente fala, ai, bolsa valoriza. Tipo, uma em 100 mil que são vendidas valoriza e... Gente, bolsa e joia não é ativo, tá? Pois é. Ela... Vamos lá. Continuando a vida da Valentina. Ela emprega 3 babás, que se revezam ao longo do dia para que ela possa trabalhar, né, cuidando da filha. E, além disso, ela mantém uma rotina rigorosa de autocuidado, beleza, exercícios físicos, personal. E aí, por exemplo, a Valentina não frequenta salões de beleza, porque ela recebe os profissionais na casa dela. Então, ela recebe diariamente pessoas para poder ir na casa dela cuidar dos cabelos, unhas, massagens, procedimentos estéticos. A Valentina, por exemplo, não lava o próprio cabelo. Meu Deus. Essa parte que começa a ficar... Chega ao beirar o absurdo, né? Porque ela não lava e vai sempre a profissional lá, 3 vezes na semana, lavar o cabelo dela, fazer escova e tal, porque ela não consegue fazer escova sozinha e por aí vai. Por que estamos falando da Valentina? Pra vocês ficarem com raiva, porque eu já sei que... Gente, eu leio o coraçãozinho de vocês e eu sei que vocês já estão achando isso aqui tudo um absurdo e estão revoltados com a situação. E no fundo a gente tem raiva e ao mesmo tempo a gente inveja a vida da pessoa, né? Não é aquele negócio... Aí, como é que é? Deus me livre, mas quem me dera. Mas quem me dera, né? Todo mundo invejando a Valentina, querendo estar na pele dela. Por que a gente decidiu trazer a história da Valentina pra vocês? Eu confesso pra vocês, eu também fico chocada com a história da Valentina, porque pra mim a realidade de filha de pais professores e alguém que, né, andou de moto mais de 8 anos da vida, o grande desafio da Valentina é aceitar que a sua realidade mudou e que não é mais possível manter o mesmo estilo de vida. Com a nova situação financeira, ela precisa aprender a viver com um orçamento mensal de R$80 mil, que não vai durar para sempre. Esse dinheiro vai acabar. E está sendo necessário ela refazer cálculos, entender o que cabe na nova realidade dela, entender que viagens internacionais talvez não caibam mais no seu orçamento, entender que os custos com funcionários, né, que antes eram tipo, ok, tem lá 5, 6, 7 funcionários em casa, tudo isso cabe, que agora esses custos precisam ser cuidadosamente reconsiderados. Né? O que acontece, né, gente? Por que eu decidi trazer a história da Valentina para vocês? Porque eu percebo que em níveis diferentes, todos nós vivemos um pouco do que a Valentina vive. Somos todos Valentina. Somos todos Valentina. De a gente negar que a nossa vida precisa ser diferente. E que muitas vezes... Porque o que acontece, gente? Descer o padrão de vida, né? Descer o padrão de vida, isso é, viver com um carro um pouco pior, abrir mão de escola, abrir mão de plano de saúde, abrir mão de coisas que a gente considera importantes, é difícil e dói. Mas muitas vezes, pra gente poder organizar a nossa vida e fazer aquilo que... Ter dinheiro para aquilo que é de fato importante. Então, ter dinheiro para uma viagem, ter dinheiro para uma reserva, ter dinheiro para o nosso futuro, a gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente tem. Alguns confortos, talvez. Algumas coisas que a gente considera imprescindíveis. Eu não consigo lavar o meu cabelo se não vier uma profissional. É que quando a gente fala, né, da Valentina aqui, ela não pode viver sem alguém para lavar o cabelo dela, isso parece um absurdo. Mas quando a gente traz para uma nossa realidade mais normal, do tipo, tia, eu não consigo viver sem ter o meu filho fazendo aula de inglês. Ou eu não consigo viver sem que meu filho esteja numa escola particular. Eu não consigo viver sem carro. Ou sem 2 carros, né? Sem 2 carros. Ou sem uma empregada doméstica. Ou sem uma babá. Ou sem uma faxineira. É óbvio que, gente, assim, dados as devidas... respeitando as devidas proporções. Eu acho que todo mundo é um pouco Valentina porque a gente se nega a olhar o que de fato, quais são de fato as mudanças que precisam acontecer na nossa vida. Porque se existe uma certeza na nossa vida é que a nossa renda vai variar, né? Eu tenho certeza absoluta do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer, você nunca vai ter a mesma renda. No mínimo ela vai subir e ela vai cair. Ao longo da vida, você vai ser promovido, você vai perder o emprego, você vai passar num concurso, você vai querer sair disso, você vai querer uma renda variável. Que para quem é empreendedor sabe disso todos os meses, que a nossa renda sobe e desce loucamente. Para quem é um concursado público, às vezes um CLT, né? Essas variações, elas
são menos visíveis, mas quando ela vem, ela bate forte, né? Por exemplo, um CLT. Eu tenho salário, sei lá, 10 mil reais. Aí, de repente, sou demitido, esses 10 mil viram zero, né? E aí, o que acontece? A gente tem muito medo disso, né? Falando, eu e você, assim, a gente demora bastante para querer aumentar os custos fixos que a gente tem ao longo da vida, né? E aí o que acontece? Você vai se adaptando, os custos fixos são gostosinhos, né? Te dão mais comodidade. É muito bom ter 2 carros, é muito bom ter uma empregada em casa, é muito bom não ter que lavar o cabelo, enfim. Você vai aumentando esse padrão de vida, mas quando a renda cai, né? E aí você precisa cortar, e muitas vezes você precisa cortar na carne, você precisa abrir mão de alguns luxos que você fala, não, mas isso aqui, não, eu avancei demais na vida, eu não posso voltar. E aí o que acontece? Quando a pessoa, ela não abre mão desses luxos e ela continua vivendo no padrão anterior, não compatível com a renda, o que ela vai fazer? Vai acessar crédito, né? Vai acessar cartão de crédito, vai acessar empréstimo, porque a renda não é compatível. E aí começa os juros, e aí começa uma bola de neve, e a hora que viu, puta, né? Chega pra gente ali uns casos muito doidos de pessoas com empréstimos muito avançados, né? Exato. E aí, o que acontece, assim, ó, no caso da Valentina, né? Eu coloquei aqui, ó. Gente, sem julgamentos. Mas a verdade é que, assim como a Valentina, todos nós enfrentamos dificuldades para aceitar mudanças no nosso padrão de vida. Há uma resistência natural em abrir mão do conforto e do estilo de vida ao qual nos acostumamos. Um dos pontos centrais dessa história é o julgamento. Para quem observa de fora, pode ser fácil criticar os gastos de Valentina e a sua dificuldade de adaptação à nova realidade. No entanto, será que qualquer pessoa, ao passar por uma transição financeira tão significativa, mesmo que de um patamar alto para outro ainda privilegiado, conseguiria mudar seus hábitos da noite para o dia? Será que, se fosse a gente, tendo vivido a vida toda, sem limite, podendo comprar, sem saber o valor das coisas, né? Uma vez ela falou para mim, ela falou assim, Tieme, às vezes eu vou numa padaria e eu vejo lá o valor de uma coxinha. Custa R$12. Eu não sei dizer se aquilo é caro ou barato. Eu não tenho isso ancorado. Porque eu nunca prestei atenção nisso na minha vida. Não existia nada que eu não pudesse comprar. Meus pais, quando a gente era criança, a gente às vezes ia passar final de semana em Nova York. Bate e volta. Bate e volta, sabe? E aí ela falou assim, eu não sei, por exemplo, quanto que é o valor justo das coisas. Então, o que acontece muito hoje, que ela sofre bastante, porque qual que é o exercício que eu pedi para ela fazer? Eu pedi para ela fazer um exercício a gente pegou todas as contas dela, certo? Então, as funcionárias, a babá, as contas de casa, morar nesse apartamento que gera um monte de gasto, os hobbies, as joias, as bolsas, as coisas que são intrínsecas ao trabalho lá de gravação, vídeo, a equipe que ela tem com ela, tudo mais. A gente pegou todos esses gastos e fez uma grande lista. Deixa eu ver se eu consigo até desenhar aqui para vocês. Espera aí. Vou abrir aqui. Então, o que a gente fez? Ó, a gente fez o que? Eu pedi para ela fazer uma lista. Uma listinha, assim. Com todas as contas dela. Todas as contas. Então, ela colocou aqui cozinheira, faxineira, doméstica, né? As babás, as comprinhas. Tratamento do filho. As belezinhas. As terapias da filha. O que mais? Ai, o que tá tocando? É mesmo. Alô? A terapia da filha, as contas de casa, as compras de joia, bolsa, viagem, o cabelo em casa, né? A lavagem do cabelo em casa. O que mais? As coisas com saúde, esporte, academia, né? Saúde, academia. Viagens internacionais. Coloquei aqui, viagem internacional. Então, a gente fez uma lista de todas as contas dela. E aí, o que eu pedi para ela? Eu pedi para ela ranquear. Da mais importante para menos importante. E ela conseguiu fazer esse exercício? Mais ou menos. Postergou? Ela fez uma parte, ela colocou filha em primeiro e tudo mais. Só que o que acontece foi chegando nas coisas que são menos importantes
E aí, ela, sei lá, ela tinha uns 30 itens que era tudo importante. Ela não consegue... Montou um grande bloco das coisas finais muito importantes. Ela não consegue ranquear entre a cozinheira e o cabelo em casa, entendeu? E aí, por quê? Porque ela adia essa dor, porque dói demais priorizar, entende? Dói demais ranquear. Dói demais ter que escolher entre perder uma mão e um pé. Porque na visão dela, tipo, a vida dela, a forma como foi construída a vida dela e as coisas que ela vive, a realidade dela era que, como que eu vou viver sem isso? Ela não conseguia vislumbrar uma vida sem aquilo. E é muito engraçado eu falar isso pra vocês, porque eu vejo a mesma coisa com as minhas alunas. Então, vamos lá. O que seria uma lista de uma pessoa classe média que a gente tá acostumado? Entra aqui, ó, lista de todas as contas. Então, é conta de carro, escola, plano, comprinhas. Então, é o lazer de final de semana, o sorvete, a pizza, financiamento da casa. A casa, as contas, é uma diarista. Às vezes também tem lá a mesma coisa, tem a terapia, tem o esporte, a saúde, o lazer, a academia. E aí o que acontece? Tchê, são outros itens, mas o desafio é o mesmo. O desafio de ranquear, o desafio de cortar, o desafio de reduzir é o mesmo. Tchê, mas é injusto, porque ela tá cortando uma coisa supérflua. Mas, gente, dentro da régua dela, da visão dela, aquilo não é supérfluo. Entenda, gente, quantos brasileiros e brasileiras vivem sem um plano de saúde? Hoje a gente tem aí mais ou menos 15% da população só que tem plano de saúde. Ou seja, você tem 85% das pessoas que não têm um plano de saúde. E tem gente que acha isso imprescindível. Mas para 85% das pessoas isso é supérfluo. E eu sei que talvez para você que está assistindo, um plano de saúde é imprescindível. Mas isso é para a maioria das pessoas supérfluo. Então, entenda que, olha só, eu tô aqui para questionar as verdades de vocês. Entenda que se é muito fácil a gente olhar para a realidade do outro e julgar. Se eu estivesse no lugar dela, eu ia fazer diferente, né? Exato. E aí, quando a gente olha para nossa realidade, se torna isso mais difícil. E eu gostaria que eu queria convidar vocês nesse episódio a olhar para a sua vida com um olhar, de repente, de quem... Tá bom, quais são as coisas que eu tenho, de fato, dificuldade de abrir mão porque são, de fato, importantes para mim? Ou quais são as coisas que eu simplesmente me acostumei a ter, mas que é possível viver sem? Porque nesse processo de ajuste, né? Não tô dizendo para vocês que vocês têm que cortar gasto a todo custo. Mas no processo de ajuste, de priorização, a gente nunca vai conseguir ter uma vida torada de gasto e conseguir fazer uma reserva, por exemplo. Então, a reserva, ela precisa entrar aqui em algum nível de prioridade, sabe? A gente precisa aqui em algum lugar colocar a reserva em algum nível de prioridade. A hora que sobrar, eu guardo. Não existe. Não vai. Então, o nosso futuro, minha aposentadoria, sabe? Faculdade dos meus filhos, que vai acontecer mais pra frente, precisa entrar em algum nível de prioridade. Porque senão a gente nunca vai conseguir ter dinheiro pra isso, entendeu? E aí, o grande desafio da Valentina, que é o grande desafio de todo mundo aqui, tá bom, o que é importante? E como é que eu faço pra mudar a minha régua do que é importante, sabe? Terminar aqui a história pra vocês. A renda dela parece ser muito alta para causar tantas restrições. Mas se a gente considera uma realidade mais próxima da nossa, a Valentina sofreu uma queda drástica de renda. Isso poderia acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com a gente, né? Na pandemia, a gente tinha uma renda, a gente tinha um negócio, e aí veio a pandemia, e aí o faturamento da empresa na pandemia, por conta, né, de restrições de acesso, de Covid, de tudo, caiu 90%. Exato. E aí, a gente teve que adaptar o nosso estilo de vida para um estilo de vida 90% menor, né? Não foi fácil, mas foi possível, né? A gente não entrou no negativo. Por exemplo, imagina uma pessoa que vive com 25 mil reais e passou a viver, e tá tendo que aprender a viver com 10 mil. Você tem aí uma queda de renda de 15 mil reais, é muito relevante, cai para 60% da renda. Será que ela também não teria essas dificuldades de abrir mão dos confortos estabelecidos, como ter um carro, morar numa casa espaçosa, viajar uma vez por ano, colocar uma filha numa escola particular? Que é a realidade que muita gente vive, né? A gente ganha 25, mas gasta 40. E aí quando eu falo pra você, olha, você não pode viver e gastar 40, você tem que gastar 25. E como é que as pessoas que ganham 25 gastam 40? Jogam no cartão. Certo? Então, acaba o dinheiro do mês, ela joga no cartão, parcela no cartão, compra as coisas no cartão, e aí ela consegue gastar mais do que ganha. Valentina, por exemplo, ainda faz compras escondidas de mim e dela mesma. Como se adiar o enfrentamento da nova realidade fosse resolver o problema. Há um otimismo iludido aí.
Uma crença de que as coisas se ajeitarão sem que ela precise fazer grandes mudanças. Vou repetir essa parte. Há um otimismo iludido aí. Uma crença de que as coisas se ajeitarão sem que ela precise fazer grandes mudanças. Ou seja, no curto prazo, ela não precisa abrir mão de tudo isso. Ela pode continuar Se iludindo e se gastando. iludindo e loucamente. gastando. Só Mas- que aos poucos ela está cavando o buraco da própria cova. Né? Exato. A grande questão que essa história levanta é: será que nós, antes de julgarmos, saberíamos viver com menos? Se tivéssemos uma redução drástica em nossa renda, mesmo que ainda fosse uma boa renda, conseguiríamos abrir mão dos nossos confortos e hábitos? E você? O que você faria no lugar de Valentina? O que você cortaria da sua vida? Porque de acordo com a sua régua, a renda dela é alta. Mas e de acordo com a régua dela? E aí, a sua renda, será que não é alta na régua de alguém? Que acha que você vive uma vida ilusória? Será que a sua renda pouca não seria o sonho de renda de uma outra pessoa, né? Galera, esse episódio, assim, ó, foi pra provocar vocês, porque eu sei que esse episódio, assim, ó, ele conta uma história que é real, tá? É uma pessoa que, sim, eu acompanho, mas eu queria muito trazer essa história pra vocês pra gente questionar o que a gente tem como verdade pressuposto, porque eu quero trazer pra vocês que a realidade da Valentina é a realidade de muitas, quase todas as minhas alunas, que se negam a ver o que está acontecendo na vida financeira delas. Genial. Valentina, vai dar bom. Vai dar bom. E se você quiser conhecer mais sobre o meu programa de acompanhamento, o programa de implementação da fluência financeira, o Money Expert, a gente abre vagas algumas vezes por ano e a lista de espera do Money Expert está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar lá que a gente entra em contato com você quando tiver a próxima turma. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, a sua opinião. Se inscreve no canal. Agora, para tudo, se inscreve no canal aqui do Boletos e Babados. E manda essa história pra alguém se você conhece uma Valentina solta por aí que merece conhecer esse episódio. Se você quiser compartilhar a sua história com a gente, contar a sua história de perrengue financeiro aqui no podcast, você pode mandar a sua história para o e-mail histórias@boletosbabados.com, que a gente roteiriza e traz aqui pro episódio. Vai ser uma honra contar a sua história aqui com a gente. E é isso, meu povo. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo, galera, e até o próximo. Beijo.